Olá, a gente está mais um novo podcast. Eu sou Carol Miyazaki. Paula Dodson. E o que a gente vai falar hoje, mano, nesse podcast? Bom, vamos falar de um assunto aí que é, no mínimo, introspectivo. Quando a gente sai do nosso país de origem para ir para outro país, né, morar em outro lugar, a energia que a gente usa, né, para fazer este movimento de mudança é sempre uma energia mais externa, uma energia de fazer, um movimento, né, para fora, de se desvencilhar das coisas que você tem no seu país e mudar para o outro e se adaptar no outro. É sempre essa energia, é mais essa energia do ir, fazer e executar, né? Essa energia que a gente costuma chamar aí de yin yang, de feminino e masculino, né? Essa energia do externo mesmo, né? Então a gente se carrega dessa energia do externo para poder né, ter esse movimento do fazer, né, do executar. E aí a gente se carrega tanto dessa energia que às vezes a gente desequilibra a outra, que é a energia do sentir, do ir para dentro, do entender dentro para fazer fora. Né? A gente acaba negligenciando essa outra parte que é super importante também. E aí, quando a gente chega no novo país, a gente continua com essa energia para fora, para fora, para fora, para arrumar emprego, para arrumar uma casa, para arrumar um espaço, para se comunicar, é sempre para fora. E aí a gente vai negligenciando, né, essa energia do sentir, que está mais para dentro, que está mais introspectiva. E às vezes isso acaba prejudicando as nossas relações em geral, inclusive com a gente mesma. Você vê isso também, Carol? Como é para você isso? Me traz um pouquinho aí para a gente. Aqui no Japão, isso é muito real. E eu percebo na minha história também, eu vejo que é um movimento bem coletivo, não é um movimento particular. Ele é algo que tem um grande movimento de forma geral, né? E é exatamente isso que você falou, a gente vai para o exterior, né? Eu vim com uma potência de achar, de achar emprego, não, de trabalhar, porque eu não sabia como que era exatamente o serviço, eu só tive algumas informações da onde que era, onde que eu ia morar, mas quando eu cheguei aí de fato sobre onde eu ia trabalhar, o lugar exato onde eu ia trabalhar, então a gente vem aquele grande movimento energético, aquela grande expectativa de como que vai ser e tal, e geralmente a gente chega aqui, não tem nada quase no apartamento, então a gente vai ter que ir comprando as coisas, então tem um grande movimento de para fora, né? E tende a ter uma grande potência nessa energia do para fora, que é o masculino que a gente está falando. E eu percebo assim que muitas pessoas continuam nesse movimento porque trabalham muito aqui. E aí, para tentar compensar de alguma forma, as mulheres tentam se cuidar, que isso é válido, isso é ótimo, né? Se cuidar, então vão fazer unha, ainda mais a gente que é brasileira, que somos mais vaidosas, né? No bom sentido, tá, gente, da palavra, que gosta de se cuidar, vão fazer unha, vão fazer um cabelo, mas só que para aí, né? E aí, às vezes, o relacionamento dessas pessoas com um parceiro, com a parceira, independente se é uma mulher com uma mulher, né? Ou um homem com um homem, independente do sexo e da orientação sexual e da identidade de gênero, a gente está falando, fica em desequilíbrio esse relacionamento. E eu percebo assim que como tende a trabalhar muito ambos, e muitas vezes, mano, eu não sei como que é aí nos Estados Unidos, mas aqui é muito comum casais trabalharem em horários, fala rantai, diferente. Né? Muitos casais entram trabalhando no mesmo horário, às vezes na mesma fábrica, e isso também pode ocasionar um monte de coisa, porque às vezes vê pessoa dando em cima, acontece. É muito comum a gente escutar problemas assim, porque como tá ali junto, e às vezes até cansa, porque tá sempre junto, ou quando nunca se vê. Então é muito comum aqui. Por exemplo, eu tenho até uma história que eu queria contar rapidinho de um caminhoneiro que eu conheci num lugar onde fui fazer bico. E ele falou assim para mim que a única maneira dele ver os filhos dele é quando ele tá chegando de manhã na casa e a mulher tá levando os filhos para a escola.
E como aqui estuda período integral, como que eles fazem para se ver? Como o caminhão geralmente não tem horário, eles se ligam e eles se encontram no meio do caminho. Daí ele abaixa o vidro, dá tchau, ou às vezes consegue parar um pouquinho para conversar, né? Às vezes quando não está atrasado e tal. E geralmente ele buzina e as crianças ficam felizes porque sabe que é ele que está vindo com o caminhão. Mas é esse único encontro. Daí quando ele acorda, as crianças já jantaram, dormiram, já estão, né, no processo para ir amanhã, no dia seguinte, para a escola, e ele vai trabalhar, então ele quase não vê a esposa dele. Isso causa também um distanciamento nos relacionamentos. Então, eu vejo assim que aqui no Japão, que como eu nunca morei em outro lugar, eu vejo que os relacionamentos precisam de muita atenção, de muito cuidado aqui, porque tem um grande desequilíbrio. E aí fica, às vezes, a mulher fica muito no masculino, aí manda demais, né, no marido, e o marido fica muito no feminino, e aí começa a gerar atrito por esses desequilíbrios das energias e também das dores, né, que as pessoas carregam. Não sei como que é aí. Como que é? Bom, aqui a gente chega, né? Em geral, chegamos carregados dessa energia masculina mesmo, né? Dessa energia do para fora, dessa energia de buscar o alimento fora para trazer para dentro. E também eu acredito que num primeiro momento as relações entram num déficit, né? Entram numa descompensação, né? Talvez aqui menos, né? Porque aqui as pessoas trabalham bastante também, mas eu acho que comparado ao Japão, por exemplo, né? Que é o que você traz sempre, o ritmo das fábricas é bem intenso, né? E são horários aí alternados, horários à noite, então realmente tem uma descompensação maior aí, acho que nesse equilíbrio de um casal, por exemplo, que trabalha em horários alternados, né? Sim. Até essa semana uma amiga minha falou que ela queria fazer até mais vezes terapia, e ela falou assim, Cá, eu não consigo pelo meu horário, porque ela não tem horário para nada. Que ela trabalha 4 dias, folga 2 e aí vira. Então ela trabalha de dia e de noite. Então ela não tem uma folga fixa. A folga dela varia. Então sempre roda a folga. E aqui é muito comum, aqui a gente chama de 4x2. E tem lugar que é 5x2, 6x2. Então cada fábrica é um horário. E a maioria dos brasileiros, hoje em dia a gente vê brasileiros trabalhando com outras coisas, graças a Deus, mas a maioria ainda trabalha em fábrica. E é bem complicado, que é uma vida muito desgastante. Só de lembrar eu fico, nossa. Eu imagino. E acho que aí tem um ponto de diferença entre nós, que as pessoas que vêm para os Estados Unidos trabalhar no serviço braçal mesmo, que não tem, né, não tem a intenção de vir para aplicar no próprio trabalho, enfim, né, para validar diploma para trabalhar na própria área que tem no Brasil, enfim. Aqui o campo não é tanto fábrica, aqui o campo é trabalho braçal, né? Trabalho de jardinagem, de limpeza de casa. Às vezes começam trabalhando para outras pessoas, mas eu vejo que depois de algum tempo elas passam a fazer o próprio dono do próprio negócio, né? E acho que aí trabalha-se bastante também, mas talvez haja aí uma chance de uma compensação de horários, que você pode fazer o seu horário, e eu acredito que aqui tem essa leve diferença aí, que talvez seja mais fácil da pessoa se equilibrar nesse quesito de horário, de carga horária, né? E de trabalho, do próprio trabalho mesmo, né? De deixar de trabalhar para o outro e começar a fazer o próprio negócio, né? Bacana, Isso talvez ajude legal, um pouquinho um pouco, né? nesse Não equilíbrio. deixa de ser, né? Porque é um trabalho braçal, né? Você disse. E puxado também, né? Porque aqui quando é frio e quando é calor é muito calor. Então, realmente trabalhar externo exige um grande esforço físico mesmo, né? Mas talvez seja mais
menos doloroso do que a fábrica, né, Carol? Que a fábrica te mantém dentro de um lugar fechado também. Claro que ambos têm aí os seus prós e contras. Sim, e é bem isso que você falou. Eu lembro quando eu trabalhava em fábrica, eu já trabalhei em várias fábricas aqui. Tinha uma que eu trabalhei, duas que eu trabalhei, eu entrava antes do sol nascer, então estava escuro, ou raiando, começando a raiar o dia, ficando claro, e eu saía quando já era noite. E a gente falava lá dentro, a gente não vê a luz do dia. E muitas pessoas tomavam vitamina C, tomavam vitamina D também, porque ficavam doentes, muito doentes, porque não tinha. E todo mundo ficava branco, desbotado, né? Porque não tomava sol. E, então, assim, são não somente, eu percebo assim, não somente carências que a gente tem de nutrientes, porque trabalha muito, aí come às vezes qualquer coisa, tem não só essa carência, às vezes, alimentar, graças a Deus muitas pessoas hoje se alimentam melhor, mas tem esse desequilíbrio energético de trabalhar muito, de ficar 16 horas em pé, até mais, até menos. E aí isso pesa nos relacionamentos, pesa para si, primeiramente, lógico, mas isso pesa nos relacionamentos, principalmente com as pessoas dentro ali de casa, né? Que convivem no mesmo ambiente. Também no trabalho, né? Porque vive mais no trabalho do que dentro de casa. Sim. E pegando esse gancho, recentemente, acho que você sabe que eu fui para o Brasil, né? E pegando esse gancho, eu queria levantar uma questão aqui de o quanto vale a pena a gente entrar nessa jornada de trabalho grande, a gente deixar o país que a gente nasceu para entrar numa jornada de trabalho puxada, como essas que a gente citou, num país diferente do nosso, que fala uma língua diferente da nossa, e, e colocando em risco a saúde dos relacionamentos, incluindo o relacionamento da gente com a gente mesma, né? E aí isso foi uma coisa que me fez pensar, né, quando eu estava no Brasil, porque eu não sei você, mas quando eu vou ao Brasil, eu vou com um olhar tão bom e uma energia de se recarregar das forças, que por alguns momentos eu parei e me perguntei, será que vale a pena? Né? O que me mantém, né, longe de tudo isso, já que eu gosto tanto de tudo isso? E aí a resposta que me vem, né, do meu sentir, né, porque agora, ao contrário do que a gente está falando aqui, né, do começo a gente está tão virada para fora, e depois que a gente começa nesse processo de autoconhecimento, é comum a gente fazer esse caminho de volta para dentro, e foi um caminho que eu precisei fazer, porque é, é, vai causando aí uma pulsão de não vida, né, Carol? Quando a gente está usando só uma energia nossa, só uma das potências, né? Vai sobrecarregando uma potência e desqualificando outra, porque não é utilizada. E aí, utilizando, né, agora que eu aprendi a usar realmente essa potência do yin, né, essa potência do feminino, eu fui para dentro para tentar achar essa resposta, né? O que me mantém fora? Se isso aqui é um lugar onde eu me sinto em casa também, né? É um lugar onde eu recarrego de fato minhas energias, né? E o que me vem é o meu propósito. E aí eu entendi que talvez para desenvolver o trabalho que eu quero desenvolver e que faz sentido para mim, nesse momento ainda faz sentido eu morar no exterior, com todos os prós e contras, que faz parte desse processo, dessa jornada de morar fora. E aí eu te pergunto, como é essa informação para você? Olha, a última vez que eu fui para o Brasil, desde esse tempo todo que eu tô aqui, essa é a segunda vez que eu tô. Então, só desse tempo todo, eu vim para cá em 2011 e fui para o Brasil em 2017. Então, só fui uma vez só e a gente está em 2022. Então, eu só fui desse tempo todo, desde 2011 até agora, 2022, só fui uma única vez para o Brasil. E quando eu fui com essa vontade de me reabastecer e me reabasteci. Então, o que eu percebo na minha história, eu tenho o propósito de estar aqui,
de estar aqui no Japão, de ter algo a cumprir aqui que eu ainda não entendi. Eu sinto que eu já estou cumprindo de alguma forma, atuando como terapeuta. Tem algo a mais, e eu não sei por que que eu imagino de alguma forma eu e você. Não sei por quê, Que não será? sei por que será. E é muito interessante que quando eu fui para lá, eu senti assim, a minha causa é o Brasil também. Mas tinha costumes que eu tinha lá que, caramba, parecia que não fazia mais sentido algumas coisas por eu estar tanto tempo no exterior. Ao total, dessa vez, somando com a outra vez, tipo, são 13 anos, 14 mais ou menos. Então, eu tenho 31, é quase metade da minha vida morando fora. E é isso, tem coisas ainda que eu preciso olhar em relação a isso, e tem coisas que eu preciso ainda elaborar, mas eu me reabasteci também. Estando lá, vivendo coisas, comendo coisas, estando com pessoas que eu amava, que eu amo. Então, para mim, tem muito essa dualidade muito grande de lá e aqui. E o que me faz permanecer aqui no Japão é propósito também. Eu sinto que ainda tenho que cumprir alguma coisa que eu não sei o que que é. Eu não sei exatamente, mas eu sinto que é nessa linha terapêutica. E eu acredito, abrindo meu coração, é que esse podcast é uma das maneiras. Porque o que me doía muito e que mexe ainda comigo é ver a comunidade brasileira, principalmente por eu ser brasileira, a gente ser brasileira, tão distante. Eu não sei como que é aí, mas tão distante, precisando olhar tantas dores que tem dentro da gente. Então, para mim, esse podcast é uma forma de curar isso. Muito lindo, muito lindo. Faz todo sentido para mim também, e quando eu falei de propósito também, a informação passou por aí, né, de a gente estar aqui para buscar alguma malinha, que como a Andressa sempre fala da história dela, né, que ela teve que ir para a Espanha para buscar uma malinha, eu acho que a gente, você no Japão e eu nos Estados Unidos, a gente está aqui para nos abastecermos também de alguma forma de coisas que a gente precisa realizar, de informações que a gente precisa acessar, que só estando no país é que a gente consegue, né, ter esse contato mais de perto, né, tanto com as pessoas que são da mesma nacionalidade que a gente, quanto as nativas daqui, né, e daí. Então, eu ouvi uma frase que me tocou bastante de uma é, colega de profissão nossa, que ela falou: nunca mais a gente pertence a um lugar só depois que a gente mora fora. E isso fez muito sentido mesmo, né? Nunca mais a gente vai se sentir só num lugar ou só em outro, né? É, é gostoso e se reabastecer no Brasil, mas também é gostoso quando a gente volta para casa, né? E acho que o meu coração é isso. Meu marido me deu uma camiseta outro dia que ele me mandou fazer com metade da bandeira, era em formato de coração, metade Estados Unidos, metade o Brasil. E é bem isso mesmo que eu me sinto, né? Com o coração dividido, mas dividido numa categoria assim positiva de que eu tento me abastecer do melhor dos dois mundos, né? Do melhor dos dois lugares, para que a gente consiga desempenhar sempre o melhor papel possível, né? Curando. Nosso trabalho é online, né? A gente consegue atender pessoas do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, enfim, do mundo inteiro, né? De onde a gente está. E não tem a menor dúvida de que o lugar que a gente está é o lugar que a gente realmente precisa estar, né? É que as dúvidas vêm, né? Porque de alguma forma a gente também está deixando a gente está deixando de viver alguns momentos em família, como aniversários, casamentos, confraternizações entre as pessoas, a morte de pessoas queridas também. Então, assim, a gente também está deixando uma parte nossa lá, né, de alguma forma, e isso, né, se a gente não tiver aí uma inteligência emocional e espiritual para assimilar tudo isso de uma maneira
assertiva, né? De olhar com verdade e nos abastecendo da justificativa de por que estamos aqui, né? Isso eu sinto que precisa ser renovado de tempos em tempos para que a gente não se perca, né? E se perca na dor, na verdade, né? Porque às vezes não estar lá me dói, mas quando eu olho para cá, para onde eu estou, para onde eu escolhi estar, isso me abastece também, né? É. Faz sentido? Ai, todo sentido. E às vezes a gente vai dar, eu pelo menos dava muita justificativa do porquê que eu estava aqui. E quando a gente, esse caminho, quando a gente faz, que nem você falou de olhar para dentro, depois que a gente vai tanto para fora, ele é tão importante para a gente encontrar de verdade o que nos mantém aqui, e ir renovando, e entrando em contato e se abastecendo e dando base para a gente continuar o nosso processo, né? Nem eu estava falando que eu não sei exatamente o que é que me mantém aqui, mas eu sinto, eu sei que está no meu propósito. E antes eu dava tantas justificativas e queria achar alguma coisa, só que isso na verdade não era o que era algo meio ilusório, não era algo verdadeiro, que é o que acontece hoje, que eu sou muito grata de ter esse entendimento que o que me mantém ainda aqui esse propósito de algo que eu ainda não sei o que exatamente é, mas que eu volto a dizer que o podcast me trouxe e me traz tanta felicidade de poder falar com essas pessoas, de poder falar com as pessoas que vivem dores que a gente viveu de estar no exterior, de morar fora, de viver tudo isso, a saudade, de não poder ir em casamento, de não poder ir na festa, e se caso acontecer alguma coisa, não tem como a gente falar, ah, vou ali na esquina e vou voltar. Eu percebo pelo tanto de longura, né? Que é também estar aí, também estar aqui, até chegar ao Brasil. Quando acontece assim um feriado aqui, tem pessoas que falam, ah, eu vou lá, pessoal que é da Filipina ou da Tailândia, que é aqui perto, fala, ah, eu vou lá, ou da Coreia, que tem coreanos aqui, fala, ah, eu vou lá, é algumas horinhas de voo, e tem voo direto. E a gente não tem como pegar e tirar somente, às vezes, uma semaninha. É muito de investimento financeiro para ter que ir e voltar. Então, tipo, acaba nem compensando. Só de ida já come 2 dias. Sim. Então a gente fala, nossa, como que estar longe também, dependendo de onde a gente mora, é mais complicado para quem está mesmo fora, mas está um pouco mais perto. E esses movimentos que a gente faz ao longo da nossa vida quando a gente vai morar fora, às vezes pode deixar a gente bem perdida, né? E a gente não percebe que a gente está perdida, que a gente está, como que eu posso dizer? Que a gente sente um vazio e uma dor porque precisou usar tantas essas potências de em busca, porque às vezes não teve uma vida fácil já no Brasil, financeiramente falando, que acaba ficando nisso, é como se fosse uma roda gigante que nunca para de girar e continua nisso, ao invés de começar a fazer um movimento contrário de ir para dentro, de se perguntar, né, qual é o propósito, de olhar para os relacionamentos de verdade e se perguntar, será que esse é o propósito de verdade? O que está acontecendo? E, e se perguntar, tá bom de verdade? Ou eu tô só empurrando com a barriga? Porque eu vejo muito aqui as pessoas se divorciando. É algo, não sei aí, mano, mas aqui tem tanto divórcio, tanto rompimento de relacionamento, tanto briga, agressão, né, traição e tudo assim que eu vejo assim, a gente está precisando olhar para esses relacionamentos, para o que está acontecendo dentro da gente, para começar a equilibrar tudo isso. Eu não sei como que é aí. Aqui também não fica atrás, eu acho que também tem esse alto índice de separação, de desunião, né? Mas eu percebo muito que o pivô disso tudo ainda é porque a gente tem muita dificuldade de se relacionar com a gente mesma.
né? E a gente, como mecanismo de defesa, a gente não quer sentir, né? Porque em algum momento dor dói, e quando a gente, ao menor sinal de dor, a gente já, né, coloca um isolamento ali naquele emocional e se reveste mais ainda e mais da energia do externo, né, para ser, né, para estar, e acaba não dando voz ao que está dentro. E às vezes é uma escolha mesmo, porque não sabe como né, não sabe como ir para dentro, e às vezes sabe, mas não vai justamente porque não sabe lidar com o que tem dentro. Então, às vezes é mais fácil lidar com o que tem fora, porque aí você entra numa normose, né, numa normalidade, que é tudo assim mesmo, as pessoas estão assim mesmo, as pessoas se separam mesmo, as pessoas brigam mesmo, as pessoas traem mesmo, né? E fica nesse normal coletivo, nessa normose coletiva, e aí não vai para dentro para sentir o que de fato faz sentido, por que que eu estou, né, com esses gargalos, por que que eu estou com esses déficits de relacionamento, né? Então, eu vejo muito a dificuldade que a gente tem de realmente olhar para dentro, que o ponto de partida é sempre a gente, né? A gente aprendeu. Ah, desculpa, pode falar. Não, imagina, o externo só dá indícios do que já está acontecendo dentro da gente. Então, as traições, os divórcios, as brigas, as agressões, é só indício do que já tem dentro da gente. Então, para mim, o fio da meada aí é as pessoas cada vez mais, né, se munirem delas mesmas e investirem no processo de se autoconhecer, de se autocuidar. Porque senão, quanto mais, né, a gente deixar essa normalidade tomar conta da gente, né, e viver como se tudo é assim mesmo, tá tudo certo como está mesmo, porque a vida é assim mesmo, mas vai colocar a gente num patamar de dor, de sofrimento que só tende a piorar, né? É bem isso. E a gente, e o que eu ia falar é que a gente cresceu, todos nós olhando tanto para fora, né? O autoconhecimento vem com uma grande potência agora, cada dia mais. Então é muito comum, tipo, se você que está nos escutando sentiu alguma coisa, alguma dor, algum desconforto, saiba que você não está sozinho, né? Essa semana, uma cliente minha estava falando assim para mim, e é muito interessante como que me traz ser terapeuta me traz um ressignificado de muitas coisas dentro de mim. E como o universo é amoroso para nos trazer essa expansão, né? Que ela estava trazendo para mim, uma cliente de psicanálise falou assim que ela está casada há muito tempo e ela tem uma atração por outras pessoas. E quando ela percebe que alguém está se sentindo atraído por ela pela outra pessoa, ela fica toda feliz e ela tem um impulso da traição. E já aconteceu. E dela trair várias vezes o marido dela. E aí pega muito nos nossos prazeres, né? Como que a gente está se dando prazer? Como que a gente está lidando com o nosso prazer? Como que a gente está lidando com a gente? É esse caminho interno, porque de alguma forma a gente vai tentar compensar isso sempre, né? Esse é o movimento, a gente está querendo compensar as nossas dores, as nossas faltas, colocar amor. Então, no final, tudo é uma busca por esse amor. E quando a gente olha tem esse olhar, a gente tira o peso de tudo isso, né? E acaba conseguindo olhar de uma outra forma. E trazer isso para ela, no caso dela, foi assim, foi tão bonito eu me ver dessa forma, que eu acho que eu já te contei. Eu fui traída, então quando eu passei pela traição, eu falava assim, ai, que ele era um escroto, colocava a culpa nele, e que não sei o quê. Só que a bonita que se abandonou o tempo inteiro e tava culpando ele. Né? Tira, isenta do peso da responsabilidade de ter que modificar algo em nós, né? É bem isso. Então, o caminho, eu acredito que é sempre a gente olhar para dentro e a gente pode ressignificar coisas dentro da gente. Como eu ressignifiquei isso? Eu falei, gente, como que Deus é amoroso de trazer pessoas que tiveram entre aspas, do outro lado. Se fosse antes, eu estaria
botando dentro, já pensou? E aí eu fiquei feliz comigo. Eu falei, caramba, que legal. Eu acho que a terapia faz a gente expandir, né, mana? Faz a gente olhar além dos julgamentos, faz a gente entrar em contato com crenças, com coisas que a gente conecta. E é esse o caminho para a gente equilibrar as nossas relações, principalmente com a gente mesmo. Quando a gente vai entendendo que os nossos comportamentos são frutos das nossas necessidades, né? E que essas nossas necessidades são permeadas pelos nossos instintos, que são intrínsecos da gente, que a gente não tem controle, a gente vai entendendo que não rola julgar, não rola condenar, né? Julgar a gente vai julgar porque a gente tem um crivo aí, a gente tem réguas, mas não rola condenar, cada um é uma história, cada um, né, tem uma bagagem aí de aprendizado, de evolução, e vai passar por situações e por pessoas que vão ajudar a gente, né, a despertar o que a gente precisa despertar para poder evoluir. E isso pode ser uma traição, isso pode ser uma agressão, isso pode ser, né, uma dificuldade de se relacionar, isso pode ser uma dificuldade de Afastamento, né? esse distanciamento, pode vir de N questões, né? E que não, e aí, quanto mais a gente vai entendendo isso, mais a gente entende que não cabe, o julgamento não cabe, porque né, esse certo e errado, quem somos nós, né, para dizer que está certo ou errado, né? E aí a gente vai aprendendo a ser um ser humano melhor. E quando você fala tudo isso, sabe o que me gera acolhimento? Que é uma falta que a gente tem de acolher a gente, né? A gente tem de ter um olhar muito pesado para as nossas atitudes, quando a gente acredita que a gente falhou, quando a gente acredita que a gente errou, né? Quando a gente acredita que a gente magoou outro, pesa tanto na gente, porque a gente ainda está muito nas caixinhas, e eu acho que a terapia vem para isso, para libertar a gente, da Exato. gente mesmo. Exatamente. Pegar a responsabilidade da nossa vida para a gente, quando a gente está muito para fora, a gente está delegando a responsabilidade da nossa vida, né, para as pessoas, né, para o pai, para a mãe, para o irmão, para o chefe, para o governo. E aí, quando você começa a entender que a gente é o único responsável, né, pelo que é, por tudo que a vida traz para a gente começa a pegar essas responsabilidades de volta para a gente. Isso pode ser difícil no começo, mas depois que a gente vai criando musculatura energética, emocional, espiritual para lidar com essas responsabilidades, é libertador, né? Porque só Libertador. libertador, exatamente. E delegar a função, as nossas responsabilidades para o outro te deixa preso na dor, porque é sempre o outro, você está sempre na mão do outro, né? Então, quando a gente vai vendo desse prisma, a coisa fica mais leve de realmente dar o passo para entrar nesse processo de autocuidado, de autoconhecimento. Né? Ai, gente, que papo gostoso. O que fica para mim hoje de tudo isso é amor, é acolhimento. Além das coisas que a gente fez, que a gente não fez, deixou de fazer, é acolher esse ser humano que está aprendendo, né? É, é isso que a gente Ex- está aprendendo. Exato. Que é o que a gente também faz, né, como terapeutas, né, com os nossos assistidos, né? As pessoas chegam em dor, chegam em culpa, chegam abandonadas, chegam rejeitadas, e que a gente faz, a gente acolhe e vai dando, né, outras perspectivas, né, ajudando a limpar a lente, né, as lentes das rejeições, as lentes das culpas, e aí a pessoa vai enxergando as infinitas possibilidades da própria vida. Ai, que delícia esse papo! Então, gente, se você está com alguma questão aí na tua vida, tá? Se para você escutar tudo isso, né, mano, faz sentido na sua história. Se você se vê nessa situação, se você mora no Japão, nos Estados Unidos, ou em algum lugar de exterior, até no Brasil, que às vezes tem gente que não vê o marido, né? Não vê o companheiro, parceiro, parceira. Olha para isso, se isso pegou em algum ponto em você. Às vezes está faltando um amor aí dentro. E a terapia pode te ajudar nesse amor, nesse libertar a dor. Exatamente.
Estamos aqui para pegar na sua mão, assim como alguém pegou na nossa um dia. É isso aí, que lindo. É isso aí. Um beijo, mana. Um Um beijo. beijo!